Senhor Jesus Cristo. Que o nosso bondoso Deus possa continuar abençoando a cada um que veio aqui nessa noite, que já pôde chegar aqui. Nós somos gratos a Deus por isto. Deus abençoe nossos irmãos que estão pela internet. Nós viemos aqui hoje para adorar ao Senhor, para exaltar o seu nome. Nós queremos nesse momento iniciar com uma oração, dedicando aqui este culto ao Senhor, para que Ele possa vir e se fazer presente em nosso meio e nos abençoar aqui. Vamos inclinar nossa cabeça, levantar nossas mãos e pedir ao Senhor o que você deseja hoje. Qual é a tua expectativa para o culto? Ore ao Senhor com todo o teu coração. Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, meu Deus amado, confiados na tua graça e misericórdia. Pedimos ao Senhor perdão, meu Deus amado, por nossos erros e falhas, por nossas dificuldades, Senhor Jesus, nossos momentos de fraquezas como humanos, meu Pai. Mas, Senhor, pedimos misericórdia, pedimos, meu Deus, olha para nós como pó, Senhor. Lembra-te de que nós somos pó, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós. Nós somos dependentes do Senhor, pois por nós mesmos não conseguiríamos nada, Senhor Jesus. Meu Deus, estamos aqui hoje com a expectativa de te louvar e de ouvir o Senhor falar, meu Deus. Pedimos que o Senhor possa vir fazer presença em nosso meio, pois o Senhor é o importante em nosso meio. É muito bom ter cada um dos irmãos aqui, mas se o Senhor não se fizer presente, tudo isso aqui seria de nenhum valor, Senhor. Oh, meu Deus, pedimos as tuas bênçãos, entregamos tudo ao Senhor e pedimos que o Senhor venha nos abençoar nessa noite e nos ajudar, Senhor. Abençoa o teu povo, fale conosco, abençoa o pregador nessa noite, cada um, Senhor Jesus, que estará aqui nesse púlpito, louvando, orando, falando a tua palavra. Cada um dos irmãos estarão ali também adorando ao Senhor. Assim eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar o hino, digno de glória. Graças a Deus, que o Senhor Jesus possa se fazer presente nos lares dos nossos irmãos também aqui, que eles possam ser abençoados pelo Senhor. Cante com todo o teu coração. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para o teu nome exaltar. Digno de glória e honra, ó Senhor, levantemos nossas mãos. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra. Cante ao Senhor. Levantemos nossas digno de glória e honra, ó Senhor, levantemos nossas porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a
continuar louvando e bendizendo o nome do nosso bondoso Deus. Deus. Graças a Deus. Após esse hino já teremos aqui a oração. Nenhuma condenação há para os cristãos em Cristo Jesus. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações
com essa convicção, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Temos aqui irmão Vitor e família de Piracicaba que está nos acompanhando. Deus possa abençoar nossos irmãos ali. Irmã Margarida Rocha de Curitiba, irmão José Carlos, diz que Deus abençoe. Também temos o irmão José Carlos também, ele falou Deus abençoe, e depois ele comunicou que ele e sua esposa, irmã Isabel, estão nos acompanhando. Deus possa abençoar nossos irmãos ali. Também temos o irmão Rubens Brito e família ali de São José dos Pinhais. Deus possa abençoar nossos irmãos aí em seus lares, que o Senhor Jesus possa encher os corações de vocês das bênçãos dele. Não tem nenhum pedido de oração citado aqui, mas se alguém tiver um pedido, levante sua mão aí, expresse ao Senhor com fé, creia que realmente Ele vai nos atender por sua graça e misericórdia, pois Ele é misericordioso, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos perdoados, e essa é a nossa fé, a nossa convicção aqui. Vamos orar nessa noite com o irmão Anésio aqui, por favor. Depois o irmão Carlinhos continuará cantando aqui com os irmãos. Deus abençoe. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Vamos aqui na nossa cabeça para falar com o Senhor nesta noite. Pai Celestial, Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, ó Pai, reverente a Ti, Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, falar em nosso coração nesta noite, Pai. Que o Senhor possa usar as palavras, Senhor, que serão pregadas pelo nosso irmão, Senhor. Que venha, Senhor, diretamente, Senhor, penetrando em nós, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, ser melhor, Pai, a cada dia, Senhor. Que o Senhor possa fortalecer nossa fé cada vez mais, Senhor. Nos ajude, Pai. Ó, querido Deus, nós precisamos de Ti, Senhor, a cada dia, Pai, para caminharmos, Senhor, por este caminho, Senhor. Só a Tua força, Teu poder, Senhor, pode nos ajudar. Porque por nós mesmos, Senhor, nós não temos força, Pai querido. Ó, Senhor, que o Senhor perdoe as nossas falhas, Senhor. Perdoe, Senhor, nossas iniquidades, Senhor. Tudo que nós fizemos neste dia, Senhor, de errado, Pai, nossos pensamentos, Senhor. O Senhor limpa, Senhor, purifica, Senhor, nossa alma, Senhor. Tira de nós, Senhor, todas as transgressões, Pai querido. E nos ajude a ser melhor, Senhor. Ó, Deus querido. Pai Celestial, abençoe nossos irmãos pela internet, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, que possa chegar até a eles, Senhor. Que eles possam estar na mesma unção, Senhor. Ó, Deus, nós Te pedimos, Pai querido. Senhor, também, Pai querido, abençoa o pregador desta noite, Pai, que vem trazer a Tua palavra, Senhor, para nós, ó Pai querido. Que ela venha de encontro com a nossa necessidade. Senhor, também, Senhor, que nós continuamos orando pelos nossos irmãos, que foi pedido ontem aqui, Senhor, pelo irmão Francisco, Senhor, a irmã Isabel, Senhor, todos nossos queridos irmãos, Senhor, nossos irmãos, Senhor, irmão Cleomar, Pai querido, a irmã Márcia, Senhor, continua orando por ela, Senhor. Oh Deus, nós cremos, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa dar libertação a cada um, Pai. Se tem alguém aqui que tem algum pedido a fazer ao Senhor, é só crer de todo o coração, e o Senhor é poderoso para mover essas montanhas. Ó Senhor, obrigado, meu Deus. Continua abençoando os louvores aqui, Senhor. Abençoa os que tocam, Senhor, e também o líder de cântico, Senhor. Continua abençoando eles, Pai, fortalecendo cada vez mais, Senhor. Ó Deus, que faz a obra em Tua casa, Senhor. Pai, te pedimos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Também abençoa os ofertantes de Tua casa, Senhor. No nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Continue abençoando a cada um dos nossos irmãos. Vocês estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém. Graças a Deus por mais este privilégio que Deus nos concedeu. Então vamos louvar o nome do nosso Deus, né? Uma doce canção. Uma doce
olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, Senhor. Teus olhos revelam que nada posso esconder e que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tu sabes de mim quando sondas o meu coração. Sabe de mim quando sondas o meu coração.
Deus. Vamos louvar ao Senhor com o último hino desta noite. Vamos colocar em pé aqueles que puderem. Depois, o pastor Tiago tenha liberdade aqui. Glória a Deus. Como as águias. Você crê que é uma águia? Amém.
abençoando a cada um. Amém. Deus abençoe o pastor Tiago aqui agora. Amém. Boa noite, irmãos. Amém. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus, mais essa oportunidade que Deus nos deu aqui essa noite. Estou muito feliz essa noite por, mais uma vez, Deus ter concedido essa graça para nós, né? Amém. Obrigado por cada um que vieram, porque nós sabemos que você veio aqui para testificar da sua fé, né? E graças a Deus por isso, né? Pode se assentar, irmão? Só umas palavrinhas para mim passar aqui por irmão Dario, ele que vai pregar essa noite. Estamos em expectativa, né? Graças a Deus, né? Isso é muito bom para nós ficarmos em expectativa. Eu estava lendo a mensagem do profeta, identificação, mensagem muito boa. O profeta pregou ela dia 16/2/1964. Nessa mensagem o profeta começa a nos mostrar qual a nossa identificação, como que nós temos que nos identificar com a palavra, né? E nessa mensagem, uma coisa que o profeta diz, logo no início dela, parágrafo 3 ali, o profeta diz que uma pessoa sem uma igreja, ela morre espiritualmente. Olha que forte, né, irmãos? Então, nós começamos a meditar, a gente vê quando o profeta diz isso, eu comecei a pensar ali, a meditar nisso, né? Porque realmente, se uma pessoa, ela para de dar manutenção, para de cuidar da fé dela ali, porque muitas pessoas, elas não vão em igreja e elas também não cuidam da parte espiritual. Elas acham muito só aquele local da igreja que é o local de adoração, que é o local de ouvir a palavra, e nós sabemos que não é simplesmente assim, né? O cristão ele tem que estar constantemente em meditação com a palavra de Deus, né? Mas o profeta diz nessa mensagem que uma pessoa que não tem uma igreja, ela morre espiritualmente. O profeta sabia o que ele estava falando, né? Porque muitos caem no comodismo, se acomoda. E é a mesma coisa de uma mulher grávida. Temos a irmã Thalita aqui, minha esposa acabou de ganhar neném, né? Então, é a mesma coisa de uma mulher grávida. Quando engravida, e depois ela tem que fazer as suas consultas ali de pré-natal, até que ela possa dar à luz à criança, né? Enquanto o filho está sendo gerado ali. Eu creio que da mesma forma somos nós na fé. Nós vemos a igreja como se fosse um pré-natal, uma visita ao médico dos médicos. Não que ele não esteja conosco lá no nosso dia a dia, mas quando nós ajuntamos aqui, nós sabemos que é algo especial, né? Algo que ele deixou para que nós fizéssemos. E nós podemos ouvir a palavra de Deus. Isso pode trazer uma cura para o nosso corpo, aumentar a nossa fé. É uma confissão de nossa fé, né? E às vezes nós vemos aqui o médico, Senhor Jesus Cristo, ele dá uma receita forte para nós. Então, o resultado daquilo vai ser se nós vamos tomar o remédio ou não, né? A irmã Thalita estava falando hoje ali que ela foi no médico, pré-natal, acho que foi a semana, irmã Thalita? E o médico falou para ela que ela tem que segurar a boca, né? Fazer regime, é isso? Ou só segurar? Tem que segurar. Segurar, né? Então já deu uma orientação para ela. Então é da mesma forma que nós vemos na igreja. Deus está falando, nós temos que ir com o coração aberto, esquecer o mundo, para que Deus possa falar com nós, né? Porque se nós respeitarmos a palavra e saber aproximar de Deus, Ele fala com nós, Ele corrige nós, Ele alinha nós com a palavra. É o pré-natal nosso, né, irmão? Que Deus nos ajude, né? Para podermos gerar esse filho que é a palavra, esse corpo transformado que nós cremos que nós vamos sair daqui, né? Que Deus nos ajude, né? Eu li uma escritura hoje, apesar relacionado com essa mensagem que o profeta prega, Filipenses capítulo 2, versículo 5, né? Ali fala assim, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento, né? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha que coisa, irmãos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém. Aí ali fala, né, que ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. É verdade.
Olha a humildade dele, né? E também uma coisa que nos traz uma reflexão ali, ele diz que ele foi tão obediente até a morte. Tão obediente até a morte. Né? E morte de cruz. Olha que coisa. Jesus Cristo foi um exemplo para nós. Nós temos que seguir as pegadas dele. E que nós possamos essa noite abrir o nosso coração para que Deus possa falar com cada um de nós, né? Através da palavra dele. Eu tenho um testemunho para contar aqui essa noite. Fiquei muito feliz, meu irmão Hélio. O irmão Hélio me ajuda se eu errar aqui algum ponto, né? Às vezes a gente ouviu ali. Graças a Deus, fiquei muito feliz. O Hélio me falou ali no escritório que há 3 anos atrás, se eu errar, o senhor me corrige, mais ou menos 3 anos atrás, ele fez um exame, abdômen, né? Eu acho que é abdômen, ultrassom do abdômen completo que fala, né? Eu creio que é esse. E nesse exame constatou uma pedra no rim de... É 1,5 centímetro, irmão Hélio? 1,25? 1,25. E cálculo renal também, foi isso? É o cálculo renal? Então o cálculo renal é a mesma coisa que a pedra, né? E então constatou isso nesse exame, né? E desde lá o senhor não tomou remédio para isso, né? Não tem medicamento, né? A gente veio tomando mais água, quem sabe aí, se tratando, né? Um chá. Mas então, só para continuar aqui, foi há uma semana atrás que o senhor fez outro exame? 1 mês atrás, né, irmão? Foi exame de rotina, não é? O irmão Hélio foi fazer um exame, agora por último, então, há 1 mês atrás, e para conferir, né, como que estava. E nesse exame, nesse ultrassom que ele fez agora, não constatou mais nada, irmãos. Não tem a pedra, não tem... Aquelas coisas que constatou no primeiro exame, não tem mais nada. Ele não precisou tomar medicamento. Isso tudo, irmão, é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. O médico dos médicos curou ele. Graças a Deus por isso, irmão. Que Deus seja louvado e glorificado no nosso meio, né? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Eu fico feliz, irmão, porque esse é o nosso Deus. Amém. Também um dos rins estava dilatado, uma parte dele, no outro ultrassom. E agora constatou que não tem dilatação mais. Glória a Deus. Eu vou repetir aqui para os irmãos da internet ouvir. Então o irmão Hélio disse ali que nesse ultrassom também um dos rins estava dilatado. E nesse ultrassom agora está tudo normal. Graças a Deus, pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Isso é maravilhoso, irmãos. Saber que o mesmo Deus que estava lá no passado curando está aqui hoje. É o mesmo, não muda. Isso que é nós nos identificar com a palavra de Deus, né? Eu me lembrei ontem, aquele jovenzinho que fez crescer os pés ali foi a Allen. Foi num culto de oração, num culto de cura dele, né? Inclusive, outra mensagem que eu estava lendo, o profeta, ele fala desse Allen, que um dia ele foi fazer uma campanha de cura numa cidade e esse homem estava lá pregando. O profeta respeitou a reunião dele. O profeta falou, eu não tive culto para não atrapalhar a campanha de cura dele. Então o profeta deixou ele pregar, deixou ele para não atrapalhar ali. Veja a humildade do profeta, irmãos. Então nesse vídeo que eu assisti era a Allen, que estava, um menininho veio, ele tinha os pés, só que não tinha o osso, era mole assim, ó, tudo solto. E ele foi orando e demorou, irmão. O vídeo demora um pouco ali, orando, eu acho que veio levando da fé, e quando vê, aquele molequinho começou a andar ali, meio cambaleando. Esse é o nosso Deus, irmão. Graças a Deus por isso, né? Não esqueça, irmão, desse pré-natal aqui que você está aqui essa noite. É uma manutenção na sua fé. Deus está nos moldando a cada dia para nos tornar parte dele. O profeta diz que você se torna parte de Deus cada vez que você se aproxima mais dele. É como aquele ouro batido. Amém? Eu quero só fazer uma oração para passar para o irmão Dario. Eu quero convidar vocês para se pôr de pé. E eu quero que lembrar aqui dos nossos irmãos, qual eu lembrei dos nomes ali, aquela hora o Vinícius perguntou se tinha alguns nomes. Eu acabei atrasando para trazer aqui, né? Mas lembre de orar, vamos orar agora, uma pequena oração pela irmã Márcia, irmão Francisco, o Leandro,
o Carlos, que o irmão Dario lembrou outro dia aqui também, né? A irmã Lucinda, que é a mãe do irmão Dario, a irmã Ada, a irmã Margarida, o irmão Cleomar e também a irmã Isabel, né? E só para lembrar, amanhã nós faremos uma visita ali para o irmão José Carlos, com a graça de Deus. Desde já conto com a oração de cada um de vocês. Vamos fazer uma visita para o irmão José Carlos, o irmão Carlinho, o pai e a mãe vai junto comigo também, né? Para termos um companheirismo ali. Ele está em expectativa. Então que Deus possa guardar a cada um de nós nessa viagem, né? Amém. Então vamos orar aqui. Querido e amado Deus, uma pequena palavra, Senhor, na Tua presença, Senhor. Porque o Senhor é o Criador dos céus e a terra, o Senhor conhece cada célula do corpo. Não há, Senhor Deus, nenhuma ciência que pode explicar o Seu poder. O Senhor preenche céus e a terra, Senhor. E na Escritura, Pai, o Senhor disse que, de sorte que houvesse em nós o mesmo sentimento que teve em Ti, Senhor. Ajuda nós essa noite, Pai. E eu sei que o Senhor teve um sentimento, ó Pai, piedoso, um sentimento humilde, Senhor, o qual trouxe cura para o povo, Senhor. Pai, nós colocamos estes nomes que citamos na Tua presença, Pai. A irmã Márcia, o irmão Francisco, o Leandro, Senhor, o Carlos, a Lucinda, Pai. A irmã Ada, Senhor Deus. A irmã Margarida, o irmão Cleomar e família. A irmã Isabel, Senhor. Cada um dos meus irmãos aqui essa noite, na Tua presença, Pai. Lembra deles, Senhor Deus. Traga um descanso para o corpo físico, ó Pai. Cure eles se for da Tua vontade, Senhor. Senhor, e desde já nós agradecemos pela vitória do irmão Hélio, Senhor. O Senhor é maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por ter trazido a cura para o nosso irmão, Senhor. Oh, Deus, o Senhor é maravilhoso, Pai. Senhor, que o Senhor continue através desse culto, ó Pai. Usa o irmão Dario, Senhor. Que ele seja um canal, um porta-voz da Tua palavra essa noite, Pai. Não olhe para as nossas falhas, Pai. Mas olhe, Senhor Deus, para aquilo que está em nosso coração, Senhor. E honra, Pai, a nossa fé, Pai. No nome de Jesus Cristo nós Te agradecemos por tudo isso, ó Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode vir aqui, irmão. Você vai ter que usar esse aqui, irmão. Senti meio preso aí, mas o fio é comprido, pode ficar tranquilo. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu ajeitar aqui. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Estamos felizes, alegres, né, pelas vitórias que o Senhor tem nos dado. Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, eu gostaria de ler um versículo com os irmãos em Marcos. Marcos 10, 51. Só um versículo. Os irmãos estão na expectativa e eu estou na preocupação. Amém. Irmãos, mas nosso Deus sabe de todas as coisas, é verdade, né? Amém. Ele é maravilhoso. Aleluia. Marcos 10, 51. Amém. Diz esse versículo assim, irmãos. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Amém. Vou ler de novo. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Amém, meus irmãos? Amém. Gostaria de orar só mais uma vez com os irmãos. Pai Santo, Deus poderoso, estamos diante da Tua presença nessa noite, Senhor. O Senhor sabe, ó Deus querido, meu coração, ó Pai querido, que eu me sinto tão pequeno, Senhor, meu Deus, nessa noite aqui. Tu sabes, ó Deus querido, a minha condição, que às vezes, ó Pai querido, a gente vem aqui somente com o desejo de transmitir a Tua palavra, Senhor. Porque eu amo, ó Deus querido, falar de Ti, falar que o Senhor é bom, ó Pai querido, que as Suas misericórdias não têm fim,
Falar que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor restaura, que o Senhor salva. Ó Senhor, meu Deus, nós queremos aprender da Tua palavra nessa noite. Mesmo que seja, Senhor, na simplicidade, ó Deus querido do meu coração. Ó Senhor querido, que o Senhor venha falar com os meus irmãos aqui agora. Com aqueles que estão aqui, ó Pai querido. Com os meus irmãos que estão nos vendo, Senhor, através da internet. Oh Deus Todo-Poderoso, é duas coisas, Senhor, meu Deus, que o Teu povo precisa nestes últimos dias. Senhor Deus querido, às vezes eu me sinto como Jeremias, que ele disse, Senhor, eu não sei o que falar, mas que o Teu Espírito Santo me faça lembrar aqui agora, Senhor, daquilo que nós precisamos levar para a nossa casa como palavra, como âncora para a nossa fé, para a nossa vida espiritual. Senhor, enquanto eu estiver pregando aqui, que o Senhor repreenda o poder das trevas, Senhor querido, circundando este lugar. Que, ó Pai querido, possa haver uma atmosfera totalmente espiritual da glória do Senhor aqui. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te adoramos, ó Senhor, e te glorificamos agora. Vem nos encher, meu Deus. Vem trazer cura, Senhor. Aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus nós te adoramos. Glória a Deus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Os irmãos estão felizes nessa noite? Glória a Deus. Também estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Deus abençoe os meus irmãos que estão pela internet. Aleluia. Aqueles quais foram falados aqui, né? Aleluia. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra tão conhecida da igreja, né? Que foi dita por várias vezes aqui nesses dias. O pastor Tiago comentou ontem de novo. Enquanto ele estava comentando ali, a gente já havia conversado que ele iria dar a oportunidade para mim hoje. E eu fiquei apreensivo e preocupado, porque falei, meu Deus, talvez a gente traz uma palavra e a gente não quer ser maçante, né? Só que a palavra de Deus, ela é viva, irmãos, né? A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Chegou uma irmã uma vez, disse que tinha um pastor, que ele sempre pregava o Salmo 23. E ele só sabia pregar o Salmo 23. Quando ele tinha oportunidade de pregar o Salmo 23. E aí um dia uma irmã, ela se cansou com aquilo lá. Não sei porque sempre tem que ser irmã, né? Mas falaram que era irmã. E aí a irmã chegou um dia para o pastor e perguntou para ele assim, falou, pastor, o senhor não sabe pregar em outro lugar não? O senhor só sabe falar do Salmo 23? Ele falou, irmã, é o que Deus me deu, né? É o que Deus me dá. De repente eu estou pregando nesse salmo porque a igreja está precisando de ouvir o Salmo 23. Ele falou, irmã, a senhora tem ouvido bastante eu pregar no Salmo 23? Eu vou fazer uma pergunta para a irmã. Recita ele para mim. E a irmã, pastor, pois é, né? E ela engasgou. Ela falou, então, irmã, até a irmã conseguir falar o Salmo 23, eu vou pregar o Salmo 23. Então, irmãos, não é por causa disso, né? Mas eu estou falando simplesmente, dando uma ilustração, né? A palavra de Deus, ela é viva, né? E a gente se sente, às vezes, muito pequenininho, porque eu vejo que os irmãos falam que o irmão fulano de tal está ouvindo e outro, e a gente se sente muito pequeno. Eu não quero trazer nada da denominação para cá, irmãos. Eu estou com os irmãos aqui porque eu quero crescer junto com os irmãos na fé. Amém? E se os irmãos me dão essa oportunidade aqui, eu amo, né? Eu tenho um pouquinho que Deus me deu, eu quero usar esse pouquinho que Deus me deu para engrandecer o nome de Jesus. Amém? Irmão, Jesus nessa passagem, ele estava pregando e ele estava indo para Jericó, né? E seus discípulos iam junto com ele, e uma grande multidão seguia Jesus para onde quer que ele passava.
Porque antes de Jesus, irmãos, já haviam passado várias pessoas que se denominaram Cristo, né? Por isso que eles, às vezes, muitos deles não acreditavam que Jesus era o verdadeiro Cristo. Mas, só que nenhum daqueles que vieram antes de Jesus faziam os sinais, milagres e maravilhas que Jesus fazia, que Jesus podia fazer. Por isso que Jesus ele diz: todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, né? E Jesus ele era o verdadeiro Cristo, né? Ungido, enviado de Deus, o Messias, andando ali na terra. E com ele, irmãos, pelos milagres que Jesus fazia, uma grande multidão ia com Jesus. E os discípulos iam junto com ele. E ali na beira de um caminho, tinha um rapaz, né? Filho de Timeu, por isso que é o nome Bartimeu, né? E ali ele sempre jogava uma capa nas costas e ele ficava à beira do caminho mendigando, porque ele era cego. Ele não tinha como ver. Mas ele ficou sabendo de que Jesus, o Cristo, vinha passar ali por onde ele estava. E aí, irmãos, a fé brotou no seu coração, porque aquele que tem fé, ele já tem uma fé dentro do seu coração. E ele creu de todo o seu coração que aquele que estava vindo ali era capaz de dar a cura para ele. Amém. Aquilo que ele tanto precisava. Que não havia tratamento na terra, a medicina não tinha tratamento para trazer a cura para ele. Que homem nenhum ainda, talvez, se tivesse alguém tentado, a Bíblia não fala, não tinha ninguém nem nada que pudesse fazer ele voltar a ter a visão. E ali a grande multidão. E a Bíblia não fala se Jesus ia na frente da multidão, se Jesus estava no meio da multidão, ou se Jesus estava mais para trás. Mas o entanto é que a multidão seguia Jesus. Agora, irmãos, se fala multidão, não são poucas pessoas. Creio eu que pelo menos umas 500 pessoas seguiam Jesus, no mínimo. Porque quando Jesus ele estava ali, que ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, quantas pessoas comeram ali, né? Fora mulheres e crianças. Então, eu estou sendo, acho que, ingênuo na minha fala, que eu acho que era mais de 5 mil pessoas que Jesus estava ali. E agora os irmãos calculam uma coisa. Quando uma multidão simplesmente ela anda, aquilo causa barulho. Só o barulho dos pés caminhando no chão. E ainda as pessoas conversando, mais barulho ainda. E fora aquelas pessoas que Jesus curava, ele saía gritando e pulando na frente e dando glória a Deus. Então, irmãos, era um alvoroço, né? E ali, esse homem, ele ouviu. Então, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, irmãos, quando ele gritava assim, alguém falou para ele: para que você está gritando tanto? O mestre não vai te escutar. A multidão é muito grande. Não tem como você chegar lá. Mas, irmãos, aquele grito de misericórdia rasgou o barulho da multidão e chegou lá no ouvido do Senhor. Glória a Deus. A ponto, quando as pessoas disseram para ele, aí ele gritava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. E aí Jesus parou. Olha só, irmãos, que honra. Por isso que quando nós clamamos por misericórdia de Deus, o Senhor nos ouve. Amém. Né? O modo verdadeiro que nós temos entrar em oração diante de Deus é suplicando a misericórdia do Senhor. Porque Ele é o único que pode satisfazer aos nossos anseios. O único que pode nos socorrer. Amém. Né? Então nós clamamos misericórdia, Senhor.
Misericórdia é compaixão, é pena, é dó, é piedade, é misericórdia. E tudo isso ele pediu com uma só palavra. Jesus parou e falou: vai buscar o moço lá que está me chamando. E aí alguém chegou lá para Bartimeu e disse: olha, o mestre está aqui e ele te chama. Que maravilha, irmãos. Glória a Deus. Ele te chama. Amém. Graças a Deus. E aí ele foi tateando e chegou diante do Senhor Jesus. E Jesus, irmãos, ele fez uma pergunta um pouco, sempre quando eu vejo isso daqui, isso me faz meditar, uma pergunta um pouco intrigante. Porque Jesus, ele era o próprio Deus na terra. Agora os irmãos calculam uma coisa: Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Isso eu estou falando do Espírito de Deus. Por que Deus é onipotente? Porque Deus, ele tem todo o poder. Só ele tem todo o poder. Por que ele é onisciente? Somente Deus conhece os nossos pensamentos. E ele sabe, irmãos, do nosso presente, do nosso passado, do nosso futuro. Tudo isso é onisciência. Ele não precisa de um dom para talvez orar por uma pessoa e Deus revelar aquilo que a pessoa está pensando. Não, ele simplesmente sabe aquilo que nós pensamos. Amém. O inimigo não conhece os nossos pensamentos, não existe mais ninguém que possa conhecer, somente Deus conhece. E ele é onipresente pelo seu Espírito. A palavra Espírito no original é pneuma. Pneuma significa vento, ar, sopro. Por isso que o Senhor está em todos os lugares, em todos os planetas, ao mesmo tempo. Eu conhecia uma coisa lá, depois eu vim a entender. Eu pensava que Deus era onipresente e o inimigo também era. Mas não é, irmãos. O único que pode estar em todo lugar, em todos os tempos, né? É somente o nosso Deus. Aleluia. Ele habita o céu com a sua grandeza. Ele está na terra com o seu poder e ele está dentro de nós. Amém. Amém? Amém? Onde a Bíblia diz que ele é sobre todos, por todos e em todos. Amém. Jesus está em todos através do seu Espírito Santo. E Jesus, irmãos, diante dessa pergunta, o Senhor conhecia o desejo, o anseio, a necessidade que Bartimeu precisava. Então, logo não precisava de Jesus perguntar para ele: o que você quer que eu te faça? Precisava, irmãos? Não precisava. Mas o Senhor, ele fez aquela pergunta. Porque somente Bartimeu, ele gritava: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Ele não gritou lá atrás: Senhor, tem misericórdia porque eu quero enxergar. Talvez se ele gritasse assim, talvez o Senhor, de onde ele estava, se a fé dele fosse suficiente, ele seria curado ali onde ele estava. Mas ele foi diante do mestre. E aí, irmãos, o rapaz falou para ele, Bartimeu disse: Senhor, que eu tenha vista. Ou seja, que eu veja. Eu quero enxergar, Senhor. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado e adorado é o nome do Senhor. Irmãos, existe duas coisas que nós estamos nos últimos dias, né? Que a igreja precisa. Por isso que eu disse que eu vim da denominação e não quero trazer nada de lá para cá. Assim como Paulo, quando ele saiu do farisaísmo, ele não podia levar nada, ele não podia ter nada, né? Onde Paulo ele disse o seguinte: tudo aquilo que eu aprendi se fez como esterco. E aquilo que ele aprendeu juntamente com o Senhor. Não é? Glória a Deus. Duas coisas que nós precisamos, irmãos. Primeiro, já foi falado, está sendo falado,
mas é o que Deus me deu. Então, na minha simplicidade, né? Se os irmãos, eu quero que os irmãos meditem nisso e junte com o conhecimento que os irmãos já têm. Talvez uma palavra muito simples que eu fale aqui, eu não vou falar nada de diferente, os irmãos sabem, é simplesmente para a gente meditar. Então, junta essas pouquinhas palavras que eu disser aqui com conhecimento, que eu creio que os irmãos vão ser mais ajudados, mais abençoados ainda. Amém. Quando Jesus ele disse assim, ele fez aquela pergunta para o moço, o que queres que eu te faça? Será que não remete, irmãos, uma pergunta para o nosso eu aqui agora? Vamos pensar em nós aqui. O Senhor ele pergunta, se ele pergunta para mim, Dario, o que quer que eu te faça? Irmão Anésio, se o Senhor te perguntasse, o que queres que eu te faça? Irmãs, o que querem que eu te faça? Aí nós temos a nossa necessidade. E todos nós vai fazer um pedido ao Senhor. Senhor, eu quero isso. Senhor, outro vai dizer, Senhor, eu quero aquilo. Mas será, irmãos, que aquilo que nós queremos é realmente aquilo que nós queremos do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma e de todo o nosso ser? O que mais o Bartimeu queria ali era a sua cura. Então veio do fundo da sua alma, lá do seu mais íntimo. E às vezes nós estamos na igreja e nós somos um corpo. E o corpo, irmão, ele é usado. Nós não somos o corpo de Cristo aqui na terra? Amém. Amém? Não que o Senhor não esteja usando nós. Claro que o Senhor está usando. Porque nós somos agente do Senhor na terra. O Senhor se locomove aqui na terra através dos seus santos. Né? Os anjos queriam pregar a palavra do Senhor, mas só que eles não puderam pregar. Isso daí é serviço de nós, seres humanos. Então, para levar a mensagem para uma pessoa que está perdida, o Senhor usa um que sabe, que tem entendimento e leva aquela palavra. Se precisa alguém receber alguma oração, o Senhor usa um irmão, uma irmã, para levar aquela oração e assim por diante. Mas eu digo no corpo, dentro da igreja, duas coisas que a igreja necessita: os dons e a fé. Existem 9 dons. Lá vai eu falar de dom de novo. Existem 9 dons. A Bíblia diz assim também: procurai com zelo os melhores dons. Buscai com zelo os melhores dons. Se eu perguntasse para os irmãos aqui, qual o dom que o irmão deseja? Qual o dom que a irmã deseja? Todos nós temos, que sabemos, um desejo. Só que o Espírito Santo é quem reparte os dons à igreja. Amém? Amém. Nem todas as coisas que nós queremos é aquilo que o Senhor vai nos dar. Então a Bíblia fala, ela fala bem certinho: o Espírito Santo concede a cada um conforme a fé. Irmãos, nesses dias, o dom é muito necessário. Imagine aqui, irmãos, o dom de profecia, algo que vai acontecer. O Senhor levanta algum irmão, ó irmão Vinícius, assim te diz o Senhor. O Senhor me mostrou, é assim, 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 assim. Vai passar pelo julgamento e ali vai ficar a palavra do Senhor. De repente alguma coisa acontece, o irmão tem o dom do discernimento, assim como o profeta tinha. Irmão Dario, ó, o Senhor me mostra que tem coisa errada na sua vida. Você tem que endireitar nisso, naquilo e naquilo lá. Os dons, irmãos, eles vieram para adornar a igreja, para limpar a igreja,
para colocar a igreja em posição, em ordem diante de Deus e do Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. E nós precisamos, só que nós precisamos, irmãos, almejar isso de todo o coração, buscar do mais profundo da nossa alma. Não é? O nosso profeta, ele ensinou que nós não devemos pedir ministério. Ah, Senhor, eu quero ser um pastor e tal. Não. Mas só que a Bíblia, ela ensina que dom nós devemos buscar. Porque nós queremos ser usados dentro da casa de Deus. Cada um de nós aqui, irmãos, é um membro do corpo de Cristo. Amém? Amém? Então, irmãos, o nosso inimigo, nestes últimos dias, ele vem lutando com todas as suas armas. Além daqueles que tinham, foi liberado mais 200 milhões de demônios. Todos eles lutando contra a noiva do Senhor Jesus Cristo, todos lutando contra nós. Não é? E um dom que nós carecemos e necessitamos muito, o dom do discernimento, daquilo que está escuro, daquilo que porventura aconteceu, daquilo que porventura o que vai acontecer, que Deus revela, irmãos, as astutas ciladas e as intenções do diabo. Nós temos a palavra de Deus, o Senhor nosso Deus tem nos dado os anjos que são os nossos conservos para nos guiar, para nos guardar em todo o caminho. Nós temos a palavra de Deus, nós oramos, nós buscamos, nós jejuamos, e o Senhor, ele não nos deixa desamparado. Amém? De jeito nenhum o Senhor não nos deixa desamparado, mas o Senhor quer nos usar na presença dele. E por isso que eu trouxe aqui essa pergunta de Jesus: será que aquilo que eu quero dentro lá do fundo do meu coração? Será que se eu falo que eu quero ser usado dentro da casa de Deus, será que eu quero ser usado mesmo de verdade, lá no fundo? Ou simplesmente eu quero chegar e prestar o meu culto e talvez não desperta em mim esse desejo? É uma palavra para nós pensarmos nessa noite, né? Para nós pensarmos. Eu quero ser usado. Eu estou falando de mim. Os irmãos desejam ser usados na presença de Jesus? Amém, amém, irmãos? Amém. Talvez a pessoa mais humilde dentro da casa do Senhor, Deus dá o dom mais maravilhoso, porque Deus enxerga o coração, né? Dom de cura. O profeta, ele ensinou que o dom de cura, ele vem junto com a fé, não é? E a fé, irmãos, é uma coisa muito grande, porque a Bíblia diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, e tudo que não é por fé é pecado. Misericórdia. Agora imagine, irmãos, o grau de fé que nós temos que ter. Ainda eu estava lendo uma mensagem, a fé e a substância, né? A fé e sua substância. E chegou um determinado lugar ali, o profeta, ele disse o seguinte, que olha, às vezes nós não temos fé para a pessoa que está sentindo uma dor de cabeça chegar e dizer o seguinte: dor de cabeça, em nome de Jesus, sai. E agora, irmãos, para nós subir no dia do arrebatamento, no dia do rapto, nós precisamos ter fé para nós sermos transladados. Glória a Deus. Por isso que eu falo para os irmãos que eu estava e eu estou preocupado, buscando essa graça na minha vida. Porque os irmãos não querem ficar aqui, os irmãos querem ficar aqui no mundo? Não, de jeito nenhum. Eu também não quero, irmãos, então nós temos que buscar essa fé do Senhor. Amém. E às vezes nós pensamos que nós temos fé,
Porque existe 3 coisas, né? A fé, a esperança e o amor. E às vezes nós pensamos que nós temos fé, e o profeta diz o seguinte: nós não temos fé, nós temos esperança. Olha só que coisa interessante, que coisa incrível. Ele foi um dia orar para uma moça que ela estava com uma apendicite, quase estourando. Os irmãos sabem da história, melhor do que eu. E ele já vinha de uma campanha, estava exausto, cansado, a sua esposa não queria que ele fosse, mesmo assim ele foi. E ele chegou de noite lá na casa do irmão, onde estava a menina deitada, e ela lá na cama. E ele foi conversar com ela. Também já esqueci o nome da menina, eu devia ter marcado, acabei não marcando. E aí ele chegou para a irmãzinha e foi e disse o seguinte: olha, irmã, eu estou aqui para orar por você. E essa menina, ela era de uma igreja onde eles não acreditavam em cura divina. E ela disse o seguinte para o irmão Brana: olha, eu creio que eu vou ser curada. Não importa o que o meu pastor diga, não importa o que ele pense, eu sei que eu vou ser curada. Aleluia. Amém? E ele foi conversando com ela ali, tinha mais alguns ali na sala, e ele disse o seguinte para aquela irmãzinha, ele falou: olha, irmã, eu não quero te desapontar, mas eu tenho que ser sincero com você. Você tem fé para ser curada? Sim, eu tenho, irmão Brano, eu creio de todo o meu coração que eu tenho fé para ser curada. Ele disse: irmã, não quero te desanimar, mas você não tem fé. Agora imagina, uma moça que estava deitada na cama, com apendicite a ponto de estourar, diz que era para ela no outro dia ser levada para o hospital para fazer a cirurgia, e ela tinha que andar, parece que 12 quilômetros de estrada de chão, que eles moravam no sítio, numa estrada muito ruim. E ele disse para ela: você não aguenta chegar no hospital, você morre. Tem que ser aqui e agora. Olha só, irmãos, que situação, que fé, que posição que tem que ter um homem de Deus. E agora eu fico pensando, irmãos, o nosso profeta, Deus já falou com ele desde o berço, que ele iria ter o dom de cura, que ele iria ser usado. Mas eu vejo que Jesus, ele também deixou uma promessa, diz o seguinte: quem crer em mim faz as obras que eu faço, e há maiores do que essa. Glória a Deus. Então nós precisamos crer de todo o coração, mas como fé não consegue se explicar, eu somente estou dando demonstração e dizendo que nós precisamos dos dons e nós precisamos de fé. Quanto mais fé, melhor. Porque nós precisamos sair daqui. Fé para a cura, fé para todas as coisas, mas fé para sair daqui. Louvado seja Deus. E aí a irmã estava ali com ele, e ele disse: você não tem fé. Mas eu tenho fé. Ele falou: você não tem fé. Ele falou: então vamos fazer uma prova. E ela estava deitada assim na sala, naquele cômodo ali, e ele falou para ela, disse que tinha como é que chama o negócio lá, pendurado num barbante, né, aquela bracelete, alguma coisa assim, pendurado a 5 metros deles, onde eles estavam. Se você tem fé, vamos supor que a moça fez violão aqui. Se você tem fé, fala para que aquele cordão que está ali, ele balance de um lado para o outro, para frente e para trás, e ele gire. E ela olhou para o profeta e disse: é impossível. E ele disse: não é possível. Olha, irmãos, que coisa. E ela disse: não, é impossível. Ele disse: é possível. Mas me mostra então. Ele falou: eu vou te mostrar. E diz que ele se concentrou, olhou ali, e diz que ele fez aquele cordão balançar para um lado, para o outro, para frente, para trás, girar. E aí ela vendo. E ela chegou a falar: mas irmãos, isso daí, irmão Brando, isso daí é espiritismo. Ele falou: eu sabia que você iria dizer isso.
E ele falou, não, é a minha fé. Quem fez isso daí, irmão Brana? Deus ou o diabo? Ele falou, ninguém fez isso daí. Eu fiz. Através da minha fé. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. E ele disse para ela o seguinte, ele falou, olha, no começo do meu ministério, quando Deus me chamou, um dia Deus me disse o seguinte, falou para ele assim, falou, olha, irmão Brana, Deus falando para o profeta, né? Falou, filho, se você fizer com que as pessoas creiam em você, tudo vai acontecer, nem mesmo o câncer parará diante de ti. Glória a Deus. Glória a Deus. E a oração dele iria fazer um milagre. Não era ele, mas era Deus usando ele na terra. O agente de Deus ali, sendo usado por Deus. Louvado seja Deus. E aí ele disse, por isso que eu estou aqui, eu te mostrei que você não tinha fé. E ele disse para ela, você crê em mim agora? Ela disse, creio, de todo o meu coração. E diz que ele orou por ela, irmão. E aí daqui um pouco ele foi descansar. E aí a noite, o dia raiou, e de repente os outros todos estavam dizendo que ela já tinha levantado, e já tinha comido algumas coisas ali na casa, estava são e salva, curada em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, nós devemos acreditar. Jesus, ele disse o seguinte, né? Ele estava andando por um caminho e ele queria dar uma demonstração para os seus discípulos. Ele viu um pé de figueira. E ele saiu do caminho, foi lá no pé de figueira, não tinha figos, olhou para a árvore e disse o seguinte, ninguém mais coma figo de ti. E algum dos discípulos prestou atenção naquilo ali e foram embora. Dali umas 3, 4 horas eles vinham de novo pelo caminho e aquele discípulo olhou e falou assim, mestre, a árvore que tu amaldiçoou está seca. Ele disse, pois é. Se vocês crê, tudo aquilo que vocês crê é possível. Amém. Tudo aquilo que vocês orar crendo vai acontecer. Amém. E agora, irmãos, é difícil a gente explicar a fé, porque a gente começa a ler essas coisas, a gente começa a meditar, e sinceramente a gente começa a pensar, fala, meu Deus, eu preciso de fé. Não é? Eu preciso de fé. Eu não quero ter só esperança. Eu quero ter fé, Senhor. Fé, o que nós podemos comparar? A fé é o firme fundamento das coisas que se não veem e a prova das coisas que se esperam. Aquele que tem fé, irmãos, tem fé dentro do coração. O profeta explicou, dentro da alma. Ele não precisa recolher fé. Ele tem fé. Imagina os discípulos. Deus deu fé e o dom de curar e o dom de revelar, ou seja, o dom de discernimento para quem? Para Pedro. Chegou numa certa situação do seu ministério, irmãos, que Pedro ele andava pelo caminho e as pessoas colocavam os enfermos onde a sombra de Pedro ia passar. Imagina a sombra do homem passando e as pessoas levantando de tudo que estava sentindo. Glória a Deus. Que fé é essa, irmãos? Que poder é esse? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que o Senhor venha nos dar mais fé, mais graça. Aleluia. Quando Pedro ele estava indo, os discípulos estavam indo ali orar, a hora nona, estava aquele rapaz lá, me dá uma moedinha, me dá uma moeda, coxo, não conseguia levantar. E o que ele recebeu, irmão? O que os discípulos disseram para ele? Olha, nós não temos ouro, nós não temos prata,
mas o que nós temos, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Aleluia. E aí, irmãos, nós precisamos disso na nossa vida. Nós precisamos. E é promessa, viu? É promessa, a noiva vai ter. E nós temos que nos agarrar nisso, irmão, de todo o coração. E não brincar, aleluia. E dizer, nós podemos ter aqui fé para ressuscitar morto, fé para curar doente, aleluia, fé para expulsar demônio, fé para falar em novas línguas sem interpretada, fé para falar em profecia, a profecia se cumprir, fé para pregar a palavra, aleluia, fé da ciência, da sabedoria, aleluia, bendito seja Deus. Amém. Se nós crermos, irmãos, pode acontecer. Aleluia. Lembra de Ananias e Safira? Depois do Pentecoste, a igreja cresceu, e diz a Bíblia que eles tinham comunhão, né? Eles vendiam as verdades, traziam aos pés do discípulo, porque, irmãos, era a coisa mais gloriosa do mundo estar ali, porque o Senhor falava no meio do povo, milagres e maravilhas aconteciam, não tinha restrição. Então, irmãos, aonde Deus está, o homem que teme a Deus e que tem fé, ele quer estar também. Amém. Aleluia. Aonde está sendo pregada a palavra verdadeira, irmãos, a gente perde a pressa se a gente tiver pressa para ouvir a palavra de Deus, para comentar, para dizer as bênçãos que o Senhor fez na nossa vida. Então os irmãos estavam ali unânimes. E o que acontecia? Eles vendiam as verdades e traziam os pés do discípulo. Ó, Pedro, está aqui. Outro chegava e falava, vendi uma casa, está aqui, para a gente comprar comida, para a gente ficar na presença do Senhor. Mas só que aconteceu que um casal vendeu uma herdade, e combinou entre os dois, Ananias e Safira. Eu vou colocar um valor aqui, para ficar mais fácil para a gente entender. Vamos supor que eles venderam aquela herdade lá por 100 mil reais. E eles chegaram até diante dos discípulos. Ananias chegou e disse o seguinte, olha Pedro, eu vim trazer a minha oferta. Você vendeu por quanto lá, Ananias? Vendia aquela herdade lá por 50 mil. E aí, irmãos, ele teve o discernimento. A coligação ali estava só entre ele e a sua mulher. A mentira estava ali. E ele disse o seguinte, por que, Ananias, que você deixou Satanás encher o teu coração? Você não mentiste para um homem, mas você está mentindo para o Espírito Santo. Aleluia. E aí, irmãos, por causa desse, ele disse o seguinte, olha, se você vendesse e segurasse a metade, não era teu. E por que você veio com mentira? E naquele momento, irmãos, ele caiu duro diante do altar, diante dali de Pedro, expirou e morreu. Dali passado 3 horas, certo tempo, veio a sua esposa, Safira. Pedro fez a mesma pergunta, e ela deu a mesma resposta. Ele disse o seguinte, eis aí, aqueles que acabaram de enterrar o teu esposo, e eles levarão a ti também. Porque esse conluio que vocês fizeram não foi contra o homem, mas contra o Espírito Santo. E levou, irmãos, e a moça caiu morta também. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, ali caiu um grande temor diante da igreja. Um grande temor. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, por isso que eu falo para os irmãos. Vou falar um pouquinho lá na denominação, quando ainda tinha um pouco de dom. Quando as pessoas, às vezes, eles iam pecar, eles pensavam 2, 3, 5 vezes. Porque eles sabiam que se eles chegassem lá na igreja e o pastor fosse pregar, ele falava o seguinte, irmã, você adulterou lá assim, assim. O pecado dela era exposto diante da igreja. E os outros que estavam vendo tinham temor daquilo ali. Isso eu vi. Isso eu conheci.
Não estou trazendo nada de lá, só estou trazendo uma coisa que eu vi, que eu conheci. E a pessoa, irmãos, ou ele se convertia, ou ele ia embora. Muitos deles se humilhavam, choravam, pediam perdão, e recebia o perdão ali, continuava a sua vida. E tinham um temor. Mas quando isso foi acabando também o temor. Porque, irmãos, aí o pecado vem sorrateiramente. O diabo, às vezes, ele vem andando com um pezinho de algodão e colocou o pecado. Era para acontecer mesmo, né? A gente vê que em Apocalipse, né, que a era de Laodiceia, Jesus está do lado de fora das denominações. Mas eu digo, irmãos, que os dons trazem o temor à igreja. O que é temor? É medo? Não, é respeito. É um respeito. Imagine um pai que educou o seu filho e colocou as suas leis. E quando o filho frigia as leis ali, ele apanhava. Por quê? Porque ele ultrapassou as leis impostas pelo pai dentro da casa. Quando ele era menino, pequenininho, igual a Sara, foi crescendo. Depois virou um homem grande, musculoso, forte. E ele está diante do pai de novo. E o pai dá uma repreensão a ele, e ele não diz um A. Ele quieta, ele obedece. Por quê, irmãos? Porque ele foi educado e ele tem respeito, ele tem temor. Né? Isso, graças a Deus, irmãos, nós temos aqui. Amém. Louvado seja Deus, nós temos temor ao Senhor. Amém. Nós temos temor à sua palavra. Nós temos temor ao Espírito Santo, aleluia, porque nós queremos agradar o nosso Deus em todas a sua palavra, em todas as coisas. Mas eu simplesmente estou pregando a palavra do Senhor aqui, que isso trouxe um temor ali naquela igreja. Lembra do povo lá de Israel, quando eles erravam, e o Senhor trazia uma punição? E aí o que acontecia? Depois que eles eram punidos, tinha o temor no meio do povo, era para trazer temor, para ele ser obediente. Então, irmãos, nós precisamos sim de buscar de todo o coração. Amém. Né? Orando, jejuando, clamando. Eu ainda quero ver as irmãs com esses dons. Eu quero ver os meus irmãos. Queremos sermos usados. Amém, meus irmãos? Amém. Eu estou falando isso aqui de todo o meu coração. Para finalizar, eu não queria dizer isso porque eu não sou o pastor, né? Eu estava lendo aquela mensagem, a ordem da igreja. E ali tem 2 mensagens, ou 3. 2. Eu não sei se eu li a primeira, eu acho que eu li a primeira. Mas o profeta ele ensinou o seguinte, que quando nesse prelúdio que a gente tem, o que eu entendi, que os irmãos vinham para a igreja, eles ficavam em oração, e ali, irmãos, os irmãos eram usados. A gente via que tinha ali, tinha os dons. Aí ele diz o seguinte, depois de meia hora, irmãos, que terminar a manifestação dos dons entre os irmãos, aí uma irmã levante, toque 1 ou 2 hinos, e aí é entrado com a palavra. Irmãos, quanto mais nós oramos, mais nós alcançamos de Deus. Amém? Eu sou o primeiro que fala, sou o último que fala e o primeiro que apanha. Porque às vezes eu chego aqui um pouquinho atrasado, mas porque a gente está numa campanha de oração em casa. E já dizendo para os irmãos aqui, para os irmãos também da internet, que a mãe, graças a Deus, ela já está bem melhor. Amém. E nós cremos que ela vai ser curada totalmente. Amém. Daqueles problemas. Já faz mais de 2 meses que a gente tem essa campanha de oração ali. E aí, só que eu sei que a gente tinha que orar lá antes, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas se a gente pudesse, irmãos, chegar
e orar. Eu estou dando só uma ideia aqui, com toda humildade, viu, irmãos? Me perdoa de alguma coisa, viu, pastor? Me perdoa. Mas orar, né? Às vezes nós lemos, tudo isso faz parte, a gente está ouvindo o prelúdio, mas se a gente orar, irmãos, a gente vai ver coisas muito maiores ainda acontecer. Amém? Que os irmãos possam ser abençoados nessa noite. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe os irmãos aqui, os irmãos da internet. Passei 5 minutos. Me perdoe de alguma coisa, mas eu falei aquilo que estava no meu coração. Eu não podia levar embora. Eu sei que o pastor já disse, né? Já pregou bastante sobre isso. Mas é aquilo que o Senhor me deu. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos. Eu passo aqui para o irmão Vinícius, vai louvar. Pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Você foi abençoado essa noite? Amém. Obrigado, irmão Dario, pelas palavras. Graças a Deus. Nós somos um corpo, irmão. E um corpo é feito de vários membros. Não é só a cabeça ou só corpo, né? Ou só braço. É um ajudando o outro. Então, isso que o irmão Dario falou é uma ajuda, né? A gente sempre tem que ajudar um outro. Às vezes o irmão é mais fraco, falha num ponto, o outro tem uma visão melhor, vai lá e alinha. Eu creio que isso faz parte, né? Não com ignorância, mas com amor, porque o amor corrige também. E o amor de Deus, ele é corretivo, ele nos alinha com a palavra, né? Muita boa palavra, irmão Dario. Deus abençoe, graças a Deus, né? E eu até anotei ali, ele falou, faça uma pergunta para você. O que você, se fosse Jesus perguntando, né? O que você quer que eu te faça? Uma pergunta que nos faz ter uma reflexão, né? Em relação a essa pergunta. E veja bem, irmão, que para responder essa pergunta precisa ter caráter em nós. Porque senão você não sabe responder essa pergunta de uma maneira certa. Você vai pensar, quem sabe, num ego teu, num desejo carnal ou num outro desejo que você tem aí. Então precisa ter caráter para responder essa pergunta. Um caráter real. Você lembra da irmã Ratmose? Quando o profeta perguntou para ela o que ela queria? O anjo falou para ele, fala para ela pedir o que ela quiser. E ela teve caráter para pedir. O profeta falou, se ela pedisse $1 milhão, ia aparecer em cima da mesa. Tudo que ela pedisse. Então ela teve caráter para pedir, ela soube pedir. Porque Deus, ele sabe para quem ele faz essa pergunta, irmão. Ele não faz para qualquer um essa pergunta. Ele tem as pessoas certas, ele é, que nem o irmão Dario falou, ele é onisciente, ele é onipresente. Então ele sabe o fim desde o princípio. Então ele sabe para quem ele faz essa pergunta, né? Então que Deus nos ajude a ter caráter para poder responder essa pergunta. Se eu pudesse dizer para Deus o que quer que eu te faça, se ele me perguntasse essa noite, eu falo, Senhor, eu quero que o Senhor me enche mais com o teu Espírito Santo. Porque se eu for cheio com o Espírito Santo, do restante das coisas, irmão, tá tudo certo. Porque o Espírito Santo se encarrega de tudo. Ele se encarrega dos dons, e nessa mensagem que eu estou lendo, o que é necessário para vencer a incredulidade, o profeta diz que o Espírito Santo foi colocado dentro da igreja. Um dos objetivos, não que é só esse, mas um deles, é para limpar a igreja. E o profeta cita justamente isso que o irmão Dario falou, sobre Ananias e Safira. Para não deixar com que o pecado permaneça entre o povo. Que Deus nos ajude, irmão, a ter mais temor pela palavra. A ser mais obediente à palavra, né? Isso me fez recordar de uma história que eu vi hoje de manhã. Só vou contar isso aqui para encerrarmos. Depois vamos lembrar de orar pelo irmão Cleomar. Colocou ali no chat do YouTube ali, que estava com a perna meio inchada. Que Deus possa conceder a cura para ele, né? Amém. O irmão Dario estava falando, eu estava pensando numa história que eu vi hoje. A história de um rato, irmão. Olha para você ver a história. Só para encerrarmos aqui essa noite, né? A história ali conta, é uma metáfora ali, que tinha um rato que morava numa fazenda, tinha um fazendeiro ali, tinha uma fazenda, e esse rato olhou para o buraco da parede um dia ali, olhou o fazendeiro e a dona da fazenda abrindo um saco, ele começou a pensar, o que será que ele tem ali? Será que é um saco de grãos, algo que é para mim comer e tal?
e quando ele vê, tirando daquele saco, era uma ratoeira. Então ele fica preocupado. Ele sai, o ratinho sai desesperado. Uma ratoeira gritando pelo terreiro inteiro, uma ratoeira, na casa tem uma ratoeira, na casa tem uma ratoeira, avisando todo mundo que na casa tinha uma ratoeira. Na casa tinha um problema. Então ele chega na galinha e fala, ó, na casa tem uma ratoeira na casa, desesperado. Porque ele estava com medo de morrer, com medo que a ratoeira matasse ele. E a galinha olha para ele e diz assim, ué, mas o que eu tenho com essa ratoeira? Ela não vai me causar mal nenhum. Não estou preocupado com essa ratoeira, me dá licença. E esnoba ele ali, assim. E o ratinho persiste, ainda continua dizendo, uma ratoeira na casa. Então ele chega no porco. O porco está ali. Falou, ó, tem uma ratoeira na casa. E o porco mais calmo olhou para ele e falou, ô, senhor rato, calma, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu vou orar por você. Vai dar tudo certo, fica tranquilo. E ele ainda desesperado por causa da ratoeira. Então ele continua falando, uma ratoeira na casa, chega na vaca, fala para a vaca, ó, tem uma ratoeira na casa. Desesperado pela ratoeira que estava na casa, a vaca olha para ele e fala, ah, seu rato, dá licença, eu tenho mais o que fazer. Essa ratoeira aí não vai causar dano nenhum para mim, vai me afetar em nada. E por certo o rato ficou preocupado, foi dormir, já tendo concebido que ele ia morrer, porque ninguém deu atenção para ele, para ajudar ele, falou, a ratoeira vai me pegar, não vai ter jeito. E de noite ele dormindo, ele escutou um barulho, um estralo. Ele foi lá ver, olhou pela greta, a ratoeira tinha desarmado. E a mulher, que era a dona da casa, a esposa do fazendeiro, também tinha escutado o estralo. E ela foi ver o que tinha acontecido. Chegou lá, tinha pegado o rabo de uma cobra venenosa. Aquela cobra se virou e picou ela. O que aconteceu? Ela ficou doente. Foi para o hospital. Depois do hospital ela recebeu alta, estava doente, fraca ainda, voltou para casa. Chegou na casa, veja o que aconteceu, irmãos. É uma pequena história, mas para nós refletirmos um pouquinho sobre a ratoeira. E ela estava fraca, ela precisou de uma alimentação mais forte, teve que fazer uma canja para ela. Daí o dono da casa foi lá, pegou a galinha, matou a galinha, fez a canja para a esposa. Mas ainda assim ela não melhorou, ela estava fraca ainda e começou a vir visita, pessoas para visitar ela, chegou as familiares para visitar e o fazendeiro preocupado com alimentar todo aquele povo, foi lá e executou o porco, matou o porco. Ainda a mulher não melhorou, ela morreu. E o fazendeiro preocupado também com aquela quantidade de pessoas no velório, só tinha vaca, ele matou a vaca. Moral da história, irmão. Somente uma ratoeira, né, para entendermos. O ratinho preocupado. Mas veja o que uma ratoeira causou dentro de uma casa. Quem sabe nós deixamos pequenas coisas dentro da nossa casa. Isso pode trazer para nós um dano terrível. É uma porta para a internet. É um costume, é um prazer que deixa ali, quem sabe dá uma liberdade para os filhos. É uma palavra errada, é uma atitude errada. Ah, mas isso aí não vai afetar, isso aí vai ficar assim, mas pode trazer um dano terrível. Por isso que temos que orar e vigiar, estar atento. Veja o que causou uma ratoeira. Por causa do quê? Da ignorância deles. Da ignorância e do egoísmo. O egoísmo trouxe morte para toda aquela fazenda. Quem sabe se eles tivessem desesperado ali, tinha acontecido algo. Eles tinham se salvado, tinha ajudado o rato, não sei, só para contextualizar aqui. Mas veja o egoísmo. Hoje, irmão, eu me recordo de um programa que o pastor Joesley acabou de fazer recentemente, acho que é Narcisismo, acho que foi isso mesmo, né? Explicando um pouco sobre as pessoas pensar só nelas mesmas. Ah, tudo é eu, só eu. Nós temos que parar um pouco com isso. Nós temos que preocupar com o próximo. Quando o irmão Dario estava falando aqui, eu até anotei que Jesus... ali ele fez alguns milagres por onde ele passava. E veja que na terra onde Jesus nasceu, aonde que tinha os familiares dele, a Bíblia nos diz que ele não fez muitos milagres por ali. Por que ele não fez? Por causa da incredulidade do povo. Ali fala desse jeito. Porque o povo da família, que estava ao redor ali, eles não criam nele da maneira que os outros de fora criam.
Então a questão é como você está crendo em Deus. Como você está crendo naquele o qual você está colocando para guiar você para o reino eterno. Você tem que confiar no seu irmão, na sua irmã, no seu pastor para orar por você, porque vai depender da sua fé. O que o irmão Dario falou que Deus disse para o profeta? Se você fazer com que as pessoas creiam em você, até mesmo o câncer não se parará diante de você. Porque o câncer, considerado uma das doenças maiores que tinha, e ainda é hoje, que assola a nação. Então nada pode parar diante de nós quando nós depositarmos realmente a fé naquilo e crer na palavra verdadeira. Então que Deus nos ajude essa noite, né? Amém. Graças a Deus por isso. Fomos abençoados essa noite. Amém. Amém. Graças a Deus. Lembra da ratoeira e lembra do que o irmão Dario falou, irmão. Amém. Lembra da pergunta, lembra dos dons, para pedirmos com diligência, pedirmos com reverência a Deus, porque nós precisamos dessa limpeza, nós precisamos ter esse temor a Deus. Porque se houvesse temor na terra, irmão, não tinha o pecado. Mas o povo perdeu o temor. O povo perdeu as denominações, até mesmo a igreja da mensagem, o povo perdeu o temor a Deus, irmão. A televisão entrou dentro da casa, o adorno entrou, a prostituição entrou, tudo entrou. Tá? O diabo, sabe o que o diabo está fazendo, irmão? Ele está cirandando todo mundo. Ele está cirandando, ele está do jeito que ele gosta. Por quê? Porque as pessoas abriram a porteira. O profeta diz, o diabo só fica se você der direito para ele ficar. Se você não der direito para ele, ele não vai ficar. Que Deus nos ajude, irmão. Amém? Amém? Vamos ficar de pé então, fazer a oração final, depois o irmão Vinícius canta o último hino aqui. Amém. Vamos orar pelo irmão Cleomar, que ele pediu oração ali. Desde já eu agradeço a todos aqueles que acompanharam nós também aqui, né? Deus abençoe, que dispuser do seu tempo. Vamos lembrar de orar pela viagem de amanhã também. Amém. Querido e amado Pai Celestial, eu agradeço a Ti, Senhor, por essas palavras que ouvimos do irmão Dario, Senhor. Eu creio que isso veio de encontro com a minha necessidade, Pai. Tocou no profundo do meu coração, Pai, em saber que eu necessito mais de Ti, Senhor. Eu necessito mais da Tua presença, Pai. Eu necessito buscar mais por estes dons, Senhor. Não sei o qual o Senhor vai nos manifestar, Pai, mas eu creio que o Senhor fará, Senhor. O Senhor não deixará, Senhor, nada passará impune diante da Tua presença. Ajuda nós, Pai, a não deixar nenhuma ratoeira, Senhor, bloquear a nossa cura, bloquear a nossa libertação, bloquear aquilo que nós necessitamos, Senhor. Pai, ajuda o irmão Cleomar, Senhor, com esse inchaço na perna, Pai. Senhor, esta igreja com as mãos levantadas, unânimes, ó Senhor, crendo que a oração é como uma bomba atômica, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, o qual é o maior entre nós, Pai, que leve a cura para o nosso irmão, Senhor. E que ele sinta, Senhor Deus, a libertação deste problema, Senhor. No nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar um último hino, irmãos, para encerrarmos. Graças a Deus. Pode quero montar aqui no início. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o hino Voltarei. Estamos de passagem nesta terra. É verdade. Graças a Deus. Estou de passagem nesta terra. Seu sangue o caminho.
somos cidadãos do reino. Então eu sou do reino. Ali tenho minha identidade. Minha morada está no céu. Corpo de glória, Ele foi me preparar. Cante assim. Sou de uma linhagem escolhida, amém, Senhor, de nação santa sem igual, amém. O povo que Deus tem adquirido, de um sacerdócio vivo e real. Nós não pertencemos a esse mundo. Eu não pertenço a este mundo. Amém, Senhor. Venho de um reino celestial. Minha família está me esperando. Logo com eles, logo com eles irei morar. Voltarei à minha casa, a minha pátria celestial. Cidadão, eu sou do reino. Ali tenho minha identidade. Minha morada está no céu. Corpo de glória, Ele foi me preparar. Voltarei à minha casa, voltarei, em Senhor, a minha cidade, a minha pátria celestial. Cidadão, eu sou do reino. Ali tenho minha identidade. Minha morada está no céu. Corpo de glória, Ele foi me preparar. Corpo de glória, corpo de glória, Ele foi nos preparar. Glória a Deus, amém, Senhor. Deus abençoe cada um. Deus abençoe, estamos despedidos. Até sexta-feira, pela graça de Deus. Deus abençoe nossos irmãos que estão pela internet. Glória a Deus.